Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online deste dia 7/11/2025. E nós estamos em Salmos 40, verso 17 e Lucas 19, verso 34, ok? Nós vamos meditar que diz assim, mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Esses são versículos de Salmos 40, ok? E Lucas 19:38 diz, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz e glória nas alturas. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que é o cuidado de Deus, né? Como que eles veem, como que Deus mantém os seus filhos e por que muitas vezes as escolhas de Deus manter os seus filhos são diferenciadas de acordo com o trabalho e o propósito dele, né? Aqui fala sobre um fator muito interessante que o salmista diz sobre o estado próprio humano, né? Ele diz, eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ou seja, às vezes Deus prefere que o cuidado dele para com os seus filhos seja na plenitude exata e extrema. O que significa isso? Que ele seja desprovido dos auxílios dos humanos, que ele seja desprovido da ajuda de outras pessoas, que ele seja desprovido do auxílio da vida e o próprio Deus seja o único que seja auxílio para ele. O próprio Deus seja o único que seja libertador dele. O próprio Deus seja o único que esteja trazendo o cuidado que é necessário. E por que Deus faz isso? Então, Deus permite isso muitas vezes e principalmente quando o indivíduo passa por processos ou vai chegar num estado de processo em que se ele for ajudado por outrem vai querer a glória para si. Se ele for formado ou se ele for edificado por outrem, outro vai querer dominar no lugar de Deus, vai querer interferir no trabalhar de Deus na vida daquela pessoa. Como Deus não quer isso, muitas vezes Deus permite então que ninguém auxilie. Não é porque Deus não quer que aquela pessoa tenha auxílio, não. É porque a glória da obra que Deus está edificando, dependendo do tipo de obra, ela não pode ser devotada ao mérito a nenhum outro terceiro. Então, às vezes tem circunstâncias em que nós ficamos totalmente pobres. Há áreas e momentos, como nós estamos vendo, que pessoas que deviam nos ajudar não nos ajudam, que devia tomar decisões não tomam, que devia ter tomado a orientação certa não tomam. Por quê? É o próprio Deus que quer firmar aquilo que Ele quer. E como é o próprio Deus que quer firmar e formar no indivíduo aquilo que é a vontade dele, Ele é o único que se torna a fonte para cuidar da extrema pobreza que aquele indivíduo está, independente da área, se ela é espiritual, emocional ou física, ou da extrema necessidade. Então o versículo diz, eu sou pobre e necessitado. Quando a gente chega isso acontece com todo ser humano em alguma área. Quando chega-se o ponto de entender que ele carece de algum auxílio a mais. Ele não sabe tudo, ele não vê tudo, ele não vai viver tudo para sempre. Então, todos nós somos pobres e necessitados do que há de Deus e do que há em Deus. Eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor, quando chega o momento certo, o Senhor Deus cuida de mim, porque o cuidado realmente pleno, ele provém do Senhor.
ok? Tu és o meu auxílio. E como que Deus cuida? Então ele vai ajudando a cada fase, aos poucos, né? De fase em fase nossa, tu és o meu auxílio, diz aqui, e o meu libertador. Não te detenhas. E aí o Senhor, ó meu Deus, ou seja, Deus continuar gradativamente com o seu auxílio. Lucas 19, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O que significa isso? O Senhor nosso Deus, Ele é Rei. E quando Ele vem, Ele cuida e o cuidado dele vai suprir tudo. Da mesma forma que há toda a paz nos céus, toda a essência dele nas alturas, ele vem para cuidar de nós. E ele já está cuidando, né? Gradativamente de cada detalhe da nossa vida, do nosso crescimento, formação espiritual. Então, o cuidado do Senhor Deus para conosco é para nos ajudar, nos auxiliar, nos libertar e fazer com que em nossa vida haja espaço para Deus como um rei, como um definidor de todas as áreas, para que haja paz em nós tanto quanto a paz dos céus. E a glória em nós, ou seja, a essência de Deus em nós, tanto quanto funciona as essências nas alturas. Se nós somos servos de Deus, se nos entregamos para Ele, do mesmo jeito que Deus tem domínio a tudo nos céus, a qualquer cantinho que há nos céus, Deus tem que ter e Ele tem domínio a tudo que é em nós, em qualquer cantinho que há em nós. E aí, glória também, essência, liberdade dele também na terra, em nós, no nosso ambiente, em tudo que nós fazemos, em todos os setores da nossa vida, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Essa então foi a palavra sobre o cuidado de Deus na necessidade. Um forte abraço e até mais.